Eu que agradeço, meu amigo. Muito boa tarde a todos. É uma alegria poder retornar a esse espaço virtual. E enquanto eu estava aguardando esse momento de começarmos a conversar e vendo alguns rostos conhecidos, de longa data, outros que se aproximam, eu estava assim intimamente agradecendo a oportunidade que esse momento de transição que nós estamos passando apresenta a todos nós. Não fosse isso, dificilmente nós estaríamos hoje podendo, através dos benefícios da tecnologia, nos irmanarmos e enfrentarmos distâncias que não existem mais, mas que há muito tempo os espíritos já diziam para nós que não existem distâncias, né? Mas nós, como humanidade, insistíamos em nos distanciar ao invés de nos aproximar. E num sábado à tarde, em período pré-natal, poder estar conectado, mesmo que de forma virtual, com todos vocês e tratar de um tema tão rico quanto é essa passagem de Jesus e o jovem rico, porque de todas as passagens que o Cristo nos oportunizou através do seu exemplo de conduta, da sua capacidade de fazer a leitura dos acontecimentos e, mais do que isso, de proporcionar a cada acontecimento um aprendizado, esta, de forma específica, apresenta muitos caracteres que poderiam, não estou menosprezando nenhuma das outras, mas se nós ficássemos apenas nesta passagem e se nós conseguíssemos apenas realizar nessa encarnação esta passagem, absolutamente não precisaríamos mais voltar para a Terra, porque nós estaríamos capacitados a ir para mundos ditosos. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Só que sabedores que somos das nossas imperfeições, das nossas incapacidades ainda emocionais, morais e intelectuais de entender o todo, Jesus nos ofereceu, através de exemplos, caminhos, condutas, atalhos, para que nós mais rapidamente pudéssemos aplicar o Evangelho. Porque não esqueçamos que quando Jesus esteve conosco fisicamente, pois ele permanece conosco para todo sempre, nos trouxe uma prática, e prática é ação. Prática não é observação. Você pratica quando você está fazendo. Então, pegando essa passagem, que ela trata do seguinte tema. Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nesta primeira situação já desta passagem, que é muito rica, Jesus já começa dando a primeira lição. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. O que está nessa frase proferida por Jesus é de uma grandeza, de um aprendizado e de uma postura que, se nós, como humanidade, entendemos apenas esta frase, já valeu a nosso retorno da pátria espiritual para cá. Porque bom, realmente, só Deus. Comparar a bondade divina com todo o resto não dá. Porque você precisa ter parâmetros para comparar. E como Deus é único, Deus único, bom mesmo, só Ele. E Jesus, de forma muito sucinta, já entrega a capacidade que Ele tem, e se Ele tem, por que nós não teríamos? De humildemente aceitarmos a grandeza de Deus, não para nos amedrontar. Não é o Deus temor, é o Deus amor. E se Deus é o único bom no conceito de Jesus, é porque é infinita a capacidade de Deus ser generoso, bondoso, cuidadoso, carinhoso com todos nós. Por mais que nós façamos, por mais que o próprio Jesus o faça, não será comparável a Deus.
E isso é um reconhecimento da grandeza, da glorificação de Deus em relação a todos nós. Então, Jesus já começa sinalizando assim. Primeira passagem. Bom, por que me chamas de bom? Estás equivocado. Ele poderia dizer, não, por que me chamas de bom? Bom, apenas Deus. Bom. Depois ele segue, dizendo para esse jovem, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Muito bem. Todos nós que estamos aqui conhecemos também os mandamentos. Nenhum de nós que está nessa sala e dificilmente alguma outra pessoa com a qual nós temos convivência não conhece todos esses mandamentos. E nós poderíamos dar a mesma resposta que o jovem deu. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Obedecer não é conhecer. Vocês já pensaram nisso? Quando eu era mais jovem, eu obedecia ao meu pai e à minha mãe. Obedecia porque eles, da maneira deles, equivocado ou não, certo ou não, me conduziram àquela forma. E eu obedecia por respeito. Barra medo de tomar uma tunda e ficar com a perna, o braço dolorido durante 10 dias. Tá? E não é metafórico o que eu estou dizendo. Uma vez eu apanhei injustamente, vou deixar bem claro, tá? Quem me conhece mais profundamente sabe disso. Eu era uma criança adorável. E injustamente uma vez eu apanhei da minha querida e amada mãe, e eu fiquei 10 dias com uma perna dolorida de tanto que eu apanhei injustamente e indevidamente. Porque eu desobedeci ela, né? Aqui quando ele diz, tenho obedecido desde a minha adolescência. O que é nós obedecermos a uma ordem? É melhor nós realizarmos a partir de um esclarecimento, que vem a doutrina espírita, esclarecer e consolar. Jesus pergunta, né, tu conheces os mandamentos? Bom, se nós conhecêssemos os mandamentos, todos nós que estamos aqui, realmente, certamente nós já não estaríamos nessa sala, meus amigos. Desculpe dizer, não. Nós estaríamos em outra. Nós não precisaríamos mais de tecnologias, nós estaríamos em um outro mundo onde pensou, aconteceu, formou, criando coisas, manipulando matérias, átomos. Seria uma loucura que nós estaríamos fazendo agora. Sim, porque talvez nós estejamos apenas obedecendo até agora e não tenhamos realizado o conhecimento. Porque eu posso ser uma pessoa que pratico todos os mandamentos, mas não vivencio. Porque no momento que eu vivencio, eu não preciso pensar em fazer, eu apenas faço. Eu adquiro a virtude que seja da paciência, da caridade, da bondade, da fraternidade, do silêncio. Eu acho que a maior virtude que falta para a humanidade é a da boquinha. Eu me lembro quando entrei no Artiluz no início, a minha querida Ângela, que está aqui, amada, minha irmã do coração, dizia 1, 2, 3. Eu nunca ouvi o número 4. No 3, todo mundo calava. E se chegasse no 4, parceiro, aí estava feia a coisa. Né? Eu obedecia, sim, porque eu não queria que chegasse no 4. Mas eu, na minha forma de brincar, ia jogando até o 2. Quando eu via que aparecia o 3, aí eu parava. Não precisava, claro que não. É isso que nós, como humanidade, fazemos. Nós vamos deixando. Quando vê, às vezes chega no 4, passa para o 5, e aí, se foi o boi com a corda e tudo, a soga não existe mais. Então, dentro dessa área de conhecer os mandamentos, se eu conheço, eu fico em vigilância. Orai e vigiai. O que eu tenho que vigiar? A mim mesmo. Eu tenho que ficar em oração para vigiar
aquilo que em mim ainda quer aflorar para que eu apenas, como disse ali o jovem, obedeça. Não, eu tenho que fazer de livre e espontânea vontade. Eu tenho que realizar em mim essa transformação. E é o que Jesus diz na sequência para ele. Jesus olhou para ele e falou: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ponto. Até aí tem um sentido a frase. Depois Jesus ainda fala: depois, vírgula, venha e siga-me. Quando é colocado desta maneira, Jesus conhecia aquele jovem moço. Sabia que era um moço de muitas posses, de muitas riquezas. E que uma dificuldade talvez maior do que as anteriores seria ele entender que a verdadeira riqueza é aquela que a traça não come, que o ferro não corrói, que são os valores que nós conquistamos através dos nossos esforços. É preciso que o suor do nosso rosto seja legítimo. E só consegue realizar isso em si quem pratica, quem passa, quem está sob a tensão de trabalhar intimamente para que o externo seja em equilíbrio, em harmonia com o que Deus espera de nós. Quando Jesus diz: vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres, ele está dizendo: te desapega. Está dizendo para nós: vamos dar o devido valor às coisas e nós entenderemos que, como diz a frase, o tesouro do céu é o que valida a nossa reencarnação. O tesouro do céu. Mas não adianta eu ter esse tesouro no céu. Para que isso seja real, eu preciso vir e seguir a Jesus. E quando nós vamos e seguimos com Jesus, ou é 8 ou é 80. Não é quente nem frio, muito menos morno. Deve ser o equilíbrio das coisas. Seguir a Jesus não é estar de bem agora nesse grupo de conversa, de estudo, de troca de ideias, e ao sair daqui eu adotar uma outra postura sem Jesus. Isto não serve. Isto é ilusório. E Jesus, o seu evangelho, a sua prática não é ilusão, é vivência. E é isso que ele estava oferecendo ao jovem naquele momento. Venha viver comigo. Venha praticar o que eu digo. Venha vivenciar as experiências para perceber que o real valor não está no tangível, mas sim naquilo que é colocado para dentro do ser. Mas, lamentavelmente, o jovem não entendeu. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Ele colocou na balança o que ele tinha de posses no seu entendimento e o que ele teria a perder com isso. Aí eu me lembro, meus amigos, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha tem muito, que é a pessoa consegue posses, muitas posses, e quando desencarna, nós sabemos que não leva nenhuma, ela, ao invés de deixar riqueza para os seus descendentes, ela deixa um problema. Porque eles, apegados ainda que estão na matéria, preocupam-se apenas com o ter. E dificilmente, não é regra, mas dificilmente, não conseguem entender o ser. E aquele ser que partiu deixou de legado espiritual, de conduta, e não apenas a questão financeira. E quando nós entendemos esse processo,
nós sabemos que é muito melhor compartilhar em vida com muitos para que muitos possam auxiliar a tantos outros do que deixar para depois e tornar isso uma verdadeira guerra. Diante da saída do jovem, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras e Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aí vem aquela passagem que nós ouvimos muitas vezes: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é importante entender no contexto histórico, existem muitas definições para essa passagem. Uma delas é de que o fio que era utilizado na época para a composição dos tecidos, a parte mais grossa dela chamava-se camelo, dentro das traduções. E a parte mais grossa não conseguia penetrar o buraco da agulha, tinha que ter uma parte mais fina que fosse capaz de fazer esse primeiro movimento. Esta é uma das leituras em relação a esta alusão, lembrando que Jesus sempre utilizou-se de elementos do seu meio para contar as suas parábolas. Outra definição que tem também é de que as cidades naquela época eram todas muradas, muros altos, e de que na entrada da cidade havia um portão muito grande, que era fechado em duas partes, a parte maior e ficava uma parte menor, que era chamada de agulha, e que o camelo animal, por a agulha ser muito pequena, não conseguia passar devido à sua altura. Existem essas duas figuras históricas, mas que não vem ao caso qual seja. O que importa é o sentido de que Jesus vem trazendo essa passagem para nós. Aí Pedro, meu tocaio, disse: mestre, nós deixamos tudo para seguir-te. Já aproveitou e puxou o assado para o lado dele, né? Pedro gostava de fazer um movimento assim. E Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguirão, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Como eu disse no início, muitos elementos nesta passagem, porque eu vejo o rico, o jovem rico, como a própria humanidade. Não especificamente um povo, outro povo, a própria humanidade, que se apega naquilo que para ela tem valor e esquece de que o real valor está em ser cristão, em ser bondoso, em ser solidário, em ser fraterno, em ser irmão. E que não há como ser sem aceitar a mensagem do Cristo para que esse processo possa manter-nos envolvidos em algo que não se relacione apenas a um período do ano, seja o Natal, ou seja qualquer outra situação, mas que essa vivência, que é o que Cristo disse para o jovem, deixa tudo e me segue. Quer dizer, faça a experiência que eu faço e veja os benefícios que ela pode te trazer. E quando fala que nós já vamos receber 100 vezes mais esse doar-se, é porque nós sabemos que quando nós estamos realizando algo bom para o próximo, é uma sensação que é inenarrável. Cada um de nós que já pôde sentir a verdadeira caridade em fazer, ou talvez em receber, entende o que eu estou dizendo.
Não tem como explicar a sensação de fazer o bem. Não tem como explicar a sensação de ser livre, de olhar para o outro com a transparência de estar falando apenas a verdade, ou estar demonstrando somente aquilo que habita o seu coração. Hoje ainda nós, como humanidade, mostramos as facetas que achamos que estejam interessantes para o outro e vamos mudando ao sabor do vento. Isso não serve para Jesus. Por isso que o jovem não teve a coragem de deixar o modelo antigo, que era o modelo de posse, de me ser servido, para o modelo de ser, de servir. Né? Ser, servir. Aí está a chave dupla da nossa conversa da tarde de hoje. Que nós possamos entender que se o jovem tivesse deixado tudo e aceitasse a mensagem do Cristo e o seguisse, tudo o que viria a partir daí seriam as verdadeiras riquezas do reino de Deus que está dentro de nós. Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus está dentro de nós. É quando reina em nós o amor de Deus. Quando reina em nós a paz, a esperança, a motivação, o bem-querer. Quando reina em nós o sentimento maior, que é o do amor. Lamentavelmente, o jovem não estava preparado. Lamentavelmente, nós, como humanidade, ainda não queremos, porque preparados nós estamos. Sim, tantos profetas, tantos bons espíritos, o próprio Cristo, que há 2000 e tantos anos atrás veio para nos trazer a mensagem definitiva, e depois nos apresentou o Consolador prometido, para que nós tivéssemos elementos capazes de, bom, eu vou mudar por isso, porque tem uma razão, porque tem um sentido. Então, esse convite que Cristo fez ao jovem, ele faz todo dia para nós. Deixa aquelas coisas que não têm valor na tua vida. Deixa. Vem e me segue. Vem e pratica o que realmente está nos mandamentos. Ou, se está complicado pensar nos mandamentos, faz o bem sem olhar a quem. Faz ao outro o que gostaria que ele fizesse para ti. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Se nisto estiver situado a tua existência e a minha existência, ou posso não estar recebendo 100 vezes mais, mas 10 vezes mais eu já estou recebendo. E há momentos que eu recebo até 50. Mas eu jamais deixo de receber, porque a providência divina, eu enxergo ela em tudo. Enxergo ela no sim, enxergo ela no não. Enxergo ela na presença, enxergo ela na ausência. Enxergo porque eu acredito, porque eu tenho fé, porque eu creio. E crer é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas vai. Porque Deus é bom. Bom, só o Pai. E se Ele é o nosso melhor amigo, o que mais nós podemos querer? Era isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, por termos conversado um pouquinho, por terem permitido que mais uma vez eu estivesse com vocês, com o privilégio de ser, inclusive, o último bate-papo de 2021. Eu digo o penúltimo, né? Porque sempre tem um próximo. E que em 2022 possamos estar conectados por aqui também, mas se Deus quiser e Ele há de querer, eu posso estar presencial com vocês aí, que será uma alegria ainda maior. Muito obrigado pela gentileza e pelo convite.